Fala pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui nossa playlist de geografia para a prova de agente, pesquisa e mapeamento. Agora vamos resolver questões do relevo brasileiro, beleza? Vamos lá. São agentes internos ou endógenos do relevo. Item A: intemperismo e ação antrópica. É um agente interno? Não, não é. Nem a ação antrópica, nem o intemperismo. A ação antrópica se refere à ação do homem. Então não é um agente interno. O intemperismo é aquele processo de transformação das rochas, certo? Que é causado por fatores externos, né? Como calor, como as ações eólicas, fluviais, né, da água, do vento, do sol, certo? Então são fatores externos, beleza? Letra B: tectonismo e ação eólica? Também não. Tectonismo sim, é um agente interno, mas a ação eólica não. A ação eólica não, é algo externo. Abalos sísmicos e ação dos rios. Os abalos sísmicos têm a ver com tectonismo, e esse a gente pode considerar assim como um agente interno. Mas a ação dos rios, não. Não podemos considerar como um agente interno, é um agente externo. Letra D: vulcanismo e tectonismo. Exato. Então a gente ficaria com a letra D. São esses dois agentes internos. Então agora a gente vai para a questão 2. Vulcanismo e tectonismo são os agentes internos da questão. Intemperismo é o mais perigoso, certo? Fique atento, porque você pode pensar que os processos que acontecem ali na rocha têm a ver com ser interno, mas como os fatores que causam o intemperismo, esse processo de transformação da rocha, são externos, então ele é classificado como fator externo. Questão 2. Sobre o relevo brasileiro, julgue as afirmativas a seguir. As áreas de depressão no Brasil correspondem somente às zonas de depressão relativa, com altitudes variando entre 100 e 50 metros, com destaque para a depressão sertaneja e a do São Francisco. Quando a questão tiver uma afirmação grande assim, o bacana é a gente separar para pensar cada afirmação que ela faz. A primeira acaba aqui, né? As áreas de depressão no Brasil correspondem somente às zonas de depressão relativa. Tá correto. Esse somente é um pouco perigoso, né? Mas até onde a gente pode perceber está correto. Porque o que é zona de depressão relativa? É o seguinte, para entender o que é relativa, vamos entender o que é a zona de depressão absoluta. É o seguinte, você tem um nível do mar, e quando você tem depressões abaixo do nível do mar, você tem depressões absolutas. Quando você tem acima do nível do mar, você tem depressões relativas. Relativas a quê? Enquanto a absoluta, ela tem como referencial absoluto do nível do mar, a relativa vai ter qual referencial? O terreno ao redor dela. Então é relativo porque está relativo a um terreno ao redor dela. Beleza? Deu para entender? Então até aqui está correto. A continuação. Com altitudes variando entre 100 e 500 metros. Beleza, certo. Com destaque para a depressão sertaneja e a do São Francisco. Perfeito esses exemplos. Então, certinho. Só cuidado, né, com esse somente. Eu posso até deixar uma observação na descrição do vídeo,
Se algum geógrafo discorda dessa afirmação, possa ser que tenha algum geógrafo, mas em regra pense o seguinte: prepondera no Brasil, pelo menos prepondera no Brasil, as zonas de depressões relativas. E você já sabe o que é zona de depressão relativa, beleza? Então, só um cuidado com somente. Confesso que não vi se algum geógrafo discorda dessa afirmação, mas consideramos correta. Com altitudes variando entre 100, beleza? Beleza. Então, item correto, certo? Item 2. As áreas de planície do Brasil estão restritas às margens de grandes rios e seus afluentes, além de boa parte do litoral do país. Então, questão correta. Vamos ver por quê? Vamos abrir nosso mapa aqui, ó. Olha só. Olha o litoral brasileiro aqui. Em amarelo, ó, a cor que mais destaca está representando justamente as planícies. E perceba aqui na região norte, na região dos grandes rios, uma faixa em amarelo que destaca as planícies. Então o item está correto. Item 3. O centro-sul do Brasil é predominantemente constituído por formações planálticas. Será? É isso mesmo? É isso mesmo, gente. Olha só, o centro-sul do Brasil, ele é formado sobretudo por regiões com relevo, com terreno predominantemente planáltico. Beleza? Predominam os planaltos. Então, item certo. Qual alternativa diz que o item 1, 2 e 3 está correto? A letra E. Certo? Então, a letra E é a correta. Questão 3. Essa eu vou deixar você fazer, certo? Não vou comentar, porque vai utilizar os mesmos conhecimentos da questão anterior. Tranquilo? Então, você dá um pulinho no blog, ou se não, pausa o vídeo aí, ó. Pausa o vídeo, faz a leitura e vou deixar você fazer para você testar seus conhecimentos. Tranquilão? Vamos lá. Questão 4. Sobre as formas de relevo existentes na superfície terrestre, assinala a alternativa incorreta. Incorreta. Letra A. Os planaltos são mais elevados que as planícies. Certo? Certo. Até aqui, ok. E menos do que as montanhas. Opa! Será mesmo? Sim, realmente. As montanhas também é uma forma de classificação do relevo, do terreno, que não é tão comum entre os geógrafos brasileiros. Certo? A classificação mais adotada é aquela que vimos, né? Planalto, depressões e planícies. Mas sim, de fato existe alguns que classificam ainda como montanhas e de fato as montanhas são mais elevadas do que os planaltos. E os planaltos, dessa forma, menos do que as montanhas. Pode apresentar composições cristalinas, sedimentares e basálticas. Correto. Então, item A, correto. Então, não marcamos porque a gente quer a incorreta. A depressão, quando abaixo do nível do mar, é chamada de absoluta, mas acima do nível do mar e abaixo da região do entorno é chamada de relativa. Opa, já comentamos isso. Correto, certo? Item correto. Belezinha? Então, a gente quer a incorreta. A e a B estão corretas. Vamos ver a C. Nas planícies, o processo de erosão não é muito acentuado. E aí, essa afirmação está certa? Onde predomina erosão? É nas depressões e nos planaltos. Predomina a erosão. De fato, nas planícies, o processo de erosão não é muito acentuado. Tá, beleza.
havendo uma deposição de sedimentos em menor grau em comparação com as demais formas de relevo. Epa, aqui está errado. Por quê? Essa forma de relevo, as planícies, certo? É onde há a maior deposição de sedimentos e não em menor grau. Ela depõe sedimentos em maior grau, certo? Em comparação com as demais. Então não é em menor grau, mas em maior grau. Então, alternativa incorreta. Então, como a questão pediu para marcar a incorreta, letra C. Beleza? Então, terminamos aqui, passamos por alguns pontos importantes. Dê um pulinho aqui no blog, veja mais questões. Então é isso aí. JVC, grande abraço, saudações!